Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, mais uma vez eu aqui para falar sobre a festividade do Carnaval e os cristãos envolvidos com esta festividade sob pretexto de estarem evangelizando. O engraçado é que é só nessa época, né? É o ano todinho para evangelizar, colocar cruzadas na rua, mas não, tem que esperar a época do carnaval para fazer isso. Então, eu fui marcado numa postagem lá no portal do pastor Carlos Augusto Valhates, ele tecendo uma crítica construtiva sobre essa questão dos cristãos envolvidos com a época de carnaval, sob pretexto de estarem evangelizando, e a gente vai trazer isso aqui no nosso debate. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Gostaria de convidá-lo também a ser membro, patrocinador deste canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê aí este voto de confiança ao trabalho do Pedrosa. Eu sempre trago matérias aqui do Fala Fariseu e para abrir o debate, eu gostaria de usar essa matéria que está aqui no Fala Fariseu. O tema está assim, ó. Enquanto a folia acontece, cristãos em BH, Belo Horizonte, se ajoelham para orar. Está aí o pessoal da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ajoelhados aí, tá entendendo? Promovendo esse trabalho evangelístico nas ruas de BH, com a proposta de estarem evangelizando neste período de carnaval. Fala Fariseu noticiou assim: um grupo de cristãos chamou a atenção ao se reunir em oração nas ruas de Belo Horizonte durante o período de carnaval. Em meio à movimentação típica da festa, os participantes se ajoelharam em via pública para interceder pela cidade e declarar a mensagem de fé. O movimento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, eles aparecem orando e afirmando: nossa cidade é terra de avivamento de poder. O Carnaval de Belo Horizonte não vai prosperar. A chave dessa cidade está nas mãos de Deus. Eu fico preocupado com esse tipo de narrativa porque, porque isso vai contra ensinamentos apostólicos, e até o próprio Jesus Cristo falou sobre estas condições que antecederiam a sua volta. Ou seja, Jesus falou sobre apostasia generalizada e o esfriamento do amor. Os apóstolos falaram de apostasia generalizada e também o esfriamento do amor entre os irmãos. Aí vem esses crentes modernos dos tempos de hoje dizendo que Deus vai salvar a nação vai ser impactada pelo poder do evangelho e coisas dessa natureza. Eu não entendo que tipo de evangelho esse pessoal está pregando, que a Bíblia diz uma coisa e eles fazem outra. A Bíblia declara nas cartas apostólicas que próximo ao fim vai ter apostasia generalizada. Aí os crentes modernos, atuais, pregam avivamento para a nação. Eu acho que tem alguma coisa, né, que não se encaixa aí nesta narrativa, tá bom? Tá aqui, pessoal da 8ª Igreja Presbiteriana, inclusive eu vou até passar um vídeo aqui daqui a pouco sobre essa questão. Mas antes, falando sobre a questão do carnaval, para quem ainda desconhece, né? Vocês viram os desfiles noticiados aí nas redes sociais, o que aconteceu, né? A quantidade de feitiçaria, de bruxaria, de profanação, de paganismo na Marquês de Sapucaí alcançou níveis catastróficos. Meu Deus! E eu tenho aqui este vídeo do pastor Carlos Augusto Valhates, ele vai falar sobre isso aqui. Eu gostaria de pontuar aquilo que ele vai falar, preste atenção.
que eu tenho muita coisa para falar ainda hoje. Vamos lá. Uma olhada nesse trecho dessa entrevista do carnavalesco Milton Cunha e eu já volto para fazer alguns comentários. Tem macumba pra caramba esse ano na avenida. O que significa, Milton? Bom, primeiro que macumba é o termo usado pela negritude como sinônimo do batuque. Então, se tem uma macumba ali naquele terreno, tá tendo um batuque. Isso sistematizado é o candomblé e a umbanda. Então, a escola de samba, ela é filha, ela é produto, ela é tributária do batuque. Então, escola de samba é macumba. E acabou. Escola de samba é macumba. E acabou. Escola de samba é a macumba e acabou. Aí vocês viram este vídeo que eu acabei de mostrar aqui, né? Uma igreja neopentecostal criou uma batucada medonha, né? E eles se gabam de terem alcançado o livro dos recordes, o Guinness. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês, que é o vídeo da inicial desse vídeo. Olha. Onde tem batuque, tem macumba, irmão. O próprio carnavalesco tá dizendo isso. Pra Jesus é bem melhor, galera! É o quê, rapaz? A gente tá aqui, Patrícia e Manuel, com a maior bateria de samba do mundo! Onde tem Vocês têm batuque, tem noção que é macumba, isso? minha senhora. Ganhamos, né, galera? O Guinness Book, com a maior bateria, 1.010 integrantes ritmistas ao mesmo tempo. Isso foi lá em São Paulo. E esse é o 4º ano que eles estão aqui no Rio de Janeiro. É A isso, bateria já tem mais de 17 anos de desfile. Ó, bem. E eu tô aqui, ó, com o nosso pastor maravilhoso, Davi. Olha que gato. Sim. Pastor, conta aí pra nós. Esse ano, qual é o tema da bateria Batucada Abençoada? Então, nosso tema esse ano é Conte a Sua História. Nós estamos passando aí por um período depois do Covid, tantas coisas aconteceram e estamos aqui para contar uma história de superação. E cada um que está aqui tem uma história linda de transformação, porque Cristo nos transformou. Então estamos aqui para contar uma história e a história é que a verdadeira alegria vem do Senhor Jesus. Tem que E ser no no Rio de período de Janeiro é carnaval. especial, né, pastor Davi? Muito especial, porque não podemos esquecer que essa aqui é a cidade da escola de samba, a cidade do samba. Estamos aqui com a maior bateria do mundo para adorar o Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta que não quer calar, Patrícia, Manuel e Brasil. O crente pode curtir o carnaval, pastor Davi? Essa é uma questão maravilhosa, porque o crente não só tem que curtir, na verdade o crente tem que estar em todos os lugares da sociedade para ser diferencial. A gente fala que nós fomos chamados para ser luz do mundo. Então estamos aqui no meio do carnaval para ser luz do mundo. Veja a interpretação. Veja a interpretação. Base bíblica nenhuma, irmão. É tudo o achismo humano. Não dá base bíblica nenhuma. Tá entendendo? Nenhuma, mas só achismo humano. Tem outro vídeo deles aqui, ó. No alto do morro, ao som da batucada, a palavra de Deus será sempre levada. E o Se Joga tá aqui no bloco da Batucada Abençoada. Esse bloco é da igreja Bola de Neve, uma Só das podia. principais do Brasil. Esse Só ano podia. a Bola de Neve comemora 20 anos de existência. Essa bateria aí, galera, ganhou o Guinness Book. É o recorde da maior bateria do mundo. São 1.010 integrantes nessa bateria. São 14 anos. Então esse título apenas coroa o trabalho que 14 anos a gente tem feito, de levar na maior festa democrática do Brasil, que é o Carnaval, uma mensagem de esperança, de alegria, que vai muito além da euforia do Carnaval, que dura até a quarta-feira de cinzas. E a gente quer trazer uma mensagem que venha se perpetuar na quarta-feira de cinzas, para que todos possam saber que através de Jesus a alegria é eterna. É o que, rapaz? E aí, o evangélico é animado mesmo? Muito bom, pra Jesus é bem melhor! Evangélica também samba? Também samba sim, samba pra Jesus. Olha. Evangélica também samba para Olha, é a Jesus. primeira vez, eu sou do Bola, e eu acho que como a música fala, né, sobre o amor, Jesus é amor e a gente tá aqui pra passar isso. Olha, coisa de igreja neopentecostal é assim, irmão. É lamentável uma situação dessa. Cada um com a sua interpretação do evangelho. E o carnavalesco está dizendo aqui, onde tem bateria tocando em época de carnaval, tem macumba, meu Deus do céu.
É impressionante. Gostem ou não gostem, meu amor, os ogãs saíram dos terreiros e foram tocar a bateria. As baterias tocam para os orixás. As baterias tocam para os orixás. Então, a macumba, ela é a causadora maravilhosa de toda essa procissão. Como você pôde perceber, eu destaquei duas falas emblemáticas desse carnavalesco, que são as seguintes: escola de samba é macumba e as baterias tocam para os orixás. Ora, mas o que isso significa? Isso significa que o carnaval, ao contrário do que alguns desavisados possam imaginar, não é uma expressão cultural popular brasileira neutra. O carnaval também é uma expressão religiosa, e sendo assim, quando esse carnavalesco admite com todas as letras que as baterias tocam para os orixás, nós temos que entender que os orixás são divindades dos povos africanos que estão associadas às forças da natureza, a ancestrais que são divinizados ou a energias divinas. E temos que entender também que esse tipo de crença politeísta e animista é totalmente incompatível com a fé cristã. E aqui, para evitar qualquer mal-entendido, devemos destacar que os adeptos do candomblé e da umbanda, por exemplo, bem como os adeptos de quaisquer outras religiões de matriz africana ou não africana, têm todo o direito de acreditar naquilo que quiserem e de cultuar o que quiserem. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que o carnaval é um tipo de festividade que acaba fomentando direta ou indiretamente uma série de práticas e valores que são absolutamente contrários à fé cristã, tais como a invocação de orixás, a nudez, a luxúria, a embriaguez, a prostituição, a objetificação do corpo, especialmente do corpo feminino, o uso de drogas, a violência e assim por diante. Em suma, o teor desse vídeo poderia ser resumido na resposta dada à seguinte pergunta: por que os cristãos devem evitar o carnaval? Os cristãos devem evitar o carnaval porque o carnaval promove valores mundanos contrários às escrituras, conforme 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Primeiro, o carnaval promove a concupiscência da carne. Por exemplo, o consumo de drogas, a embriaguez, a licenciosidade, a promiscuidade e a prostituição. Segundo, o carnaval promove também a concupiscência dos olhos. Por exemplo, o adultério, a cobiça, a sensualidade e a traição. E terceiro, o carnaval também promove a soberba da vida. Por exemplo, muitas pessoas que participam do carnaval pensam que são donas de seus próprios corpos e de suas vidas e acham equivocadamente que podem fazer com eles o que bem entenderem. Enfim, dois textos bíblicos devem chamar a nossa atenção aqui. O primeiro deles é Gálatas 5, versículos 16 a 17, que diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E o segundo texto é 1 Pedro 2,11, que declara: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu ainda acrescentaria aqui a fala do pastor Carlos Augusto Valates, mais dois textos. Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o termo, até o próprio pastor Augusto Valates já explicou esse termo, você precisa ter a mente transformada. E esta mente precisa permanecer transformada. Ele explica esse texto em uma palestra que ele deu. Então eu uso esses dois textos. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Paulo lá está dizendo assim, ó: rogo-vos, pois, né, é o Paulo rogando novamente, pedindo para os crentes em Éfeso não andarem mais como andam os outros gentios, entenebrecidos no entendimento. Então são dois textos que eu corroboro aqui com a fala do Dr. Carlos Augusto Valates, rechaçando, né, essa prática do carnaval, visto que até o próprio vídeo que ele passou aqui dar a entender que, durante esta festividade, evocações estão sendo feitas a todo momento por causa das batidas, dos arranjos, das letras, invocando entidades espirituais. Está entendendo? E eu tinha prometido a vocês que eu ia passar o vídeo da 8ª igreja, na pessoa do seu líder, este vídeo aqui, ó, e saíram, né, evangelizando em período de carnaval. A única maneira de escapar à condenação eterna é crer no Senhor Jesus. Olá, gente boa!
evangelizando nas ruas em Belo Horizonte. 8ª igreja. Vários dos nossos ministérios e equipes estão nas ruas desde ontem à noite. Dezenas e dezenas de pessoas foram alcançadas no evangelismo pessoal. Já temos nomes de centenas. Precisamos da sua oração. Claro, uma decisão não é uma conversão, sabemos, mas é uma oportunidade para a igreja chegar junto, reevangelizar e insistir e clamar a Deus para que Ele, que é o único que gera novas criaturas, faça esse milagre. E amanhã, domingo, de 9 às 14 horas, 99 não é 100. Estaremos ali na Avenida Augusto de Lima, pregando o Evangelho, ajoelhando nas ruas, orando ao Senhor, testemunhando o Evangelho poderoso de Cristo. Precisamos de suas orações. E atenção, participe conosco. Tomar das mãos do inferno pelo poder da cruz e da ressurreição e do sangue do Cordeiro. Amém? Estaremos juntos. Falta você, hein? A única maneira de escapar à condenação eterna é crer no Senhor Jesus. A distância que você está de Cristo é uma oração pequena de todo o coração. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí no clube, aí na esquina, aí no bar, aí na sua casa. Uma oração de todo o coração aqui na rua. Diga ao Senhor. Então, assim, eu coloquei até lá na postagem os seguintes dizeres: aprove Deus que este tipo de evangelização não aconteça apenas no período de carnaval, mas que aconteça durante todo o ano. Vocês, da 8ª igreja, saindo pelas ruas, promovendo o evangelismo pessoal, né? Vai saber se isso acontece todo ano. Porque a pergunta que não quer calar é: o ano todinho para fazer isso, e inventa de fazer justamente apenas no período de carnaval. Eu não estou aqui querendo dizer que esse pessoal não está fazendo algo benéfico, tá certo? Eu quero dizer que mesmo eles tendo boas intenções, vai saber se Deus está aprovando isso aí. Porque muitas vezes o pessoal está fazendo com boa intenção. O método pode ser, né, assim, desconexo ao que a gente vê nas Escrituras, e eles levam em consideração a boa intenção em fazê-lo, mesmo que o método seja escuso, não ortodoxo às Escrituras, e até mesmo não ortodoxo até a própria denominação, porque a gente está vendo aí uma igreja presbiteriana, que não é normal a gente ver isso, né? Então, eu já noticiei aqui várias igrejas promovendo isso aí, saindo em períodos de carnaval com o pretexto de estarem evangelizando. Eu gosto de dizer sim, devemos manter uma distância saudável dessas questões culturais para não se contaminar, porque contamina, irmão. Como o nosso professor Carlos Augusto Valhado falou, existem várias poluições nesta época, poluição sonora, poluição visual e por aí vai, que pode contaminar a mente de um desavisado que está ali, né, com o pretexto de estar evangelizando, ok? Mas e você? O que é que você acha? Você concorda com a minha argumentação, com a argumentação do Carlos Augusto Valhado sobre essa situação? Você acha saudável a igreja participar desta festa com pretexto de estar evangelizando? Dê sua opinião aí nos comentários, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento deste canal. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Termino meu discurso citando 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1.
Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sob a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Deus abençoe e até a próxima.